Fala galera do YouTube, mais uma sexta-feira, mais um conteúdo maneiro de VBA aqui para vocês. Hoje a gente vai basicamente ver como é que a gente coloca um dashboard dentro de uma apresentação de PowerPoint para você clicar no botão e automaticamente durante a apresentação o seu gráfico ficar dinâmico, ficar mudando e vai ser bem maneiro, beleza? E aí, antes da gente começar, se você está gostando do nosso conteúdo, se você gosta de acompanhar toda terça, quinta, sexta e domingo nossos conteúdos de Excel, de VBA e de Power BI, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações sobre todos os conteúdos que a gente for soltar. E não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito a gente e ajuda a gente a ficar cada vez mais empenhado em te dar mais conteúdo gratuito, beleza? Então é isso, agora vamos para a aula. Basicamente essa vai ser uma aula de VBA, a gente vai aprender a colocar o nosso dashboard dentro de uma apresentação de PowerPoint usando o VBA. A gente não vai ver como que a gente monta o dashboard. Se você quiser saber como é que monta um dashboard, no final do vídeo eu vou deixar uma indicação de um outro vídeo para você, mas a gente vai partir de um dashboard pronto e ver como é que a gente coloca ele dentro do PowerPoint, dentro de uma apresentação, tudo bem? E aí vamos lá, qual que vai ser a ideia? Eu basicamente tenho esse dashboard aqui de vendas dos anos 2019, 20, 21 e 22. E aí tá vendo essa célula A9? Essa célula A9 ela tem basicamente qual é o ano que eu estou usando para colocar o meu dashboard aqui. Então, tá vendo que está 2020? Se eu chegar aqui e alterar para 2019, automaticamente meu gráfico muda também. Se eu chegar aqui e colocar 2021, meu gráfico também vai ser alterado. Então, essa célula A9 é a célula que está comandando o meu gráfico para qual ano eu quero visualizar as vendas, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? Basicamente, você vai abrir um PowerPoint vazio, beleza? Vai abrir um PowerPoint do zero. E aí, o que você vai fazer com esse PowerPoint? Primeiro, a gente vai ter que usar o VBA, que é a programação por trás do Excel, por trás do PowerPoint, para poder deixar esse dashboard funcional aqui dentro do PowerPoint. E aí, quando você abre um PowerPoint, ele a princípio não vem habilitado para você usar as macros, para você usar o VBA. Então, o que você faz para habilitar as macros dentro do seu PowerPoint? Simples. Você vai salvar o seu arquivo habilitado para macros, tudo bem? Habilitado para VBA. Como é que você salva esse arquivo habilitado para macros? Simples. Você vai clicar aqui em Arquivo, salvar como, beleza? Aí você vai escolher um local no seu computador. No meu caso, está lá na minha área de trabalho. E tá vendo que eu tenho esse arquivo que eu chamei de dashboard? Esse é um arquivo de PowerPoint simples. Só que se eu clicar aqui no tipo do arquivo, eu tenho outras opções. Ó. Tá vendo que eu tenho apresentação do PowerPoint. Eu tenho outro tipo de arquivo chamado apresentação habilitada para macro do PowerPoint. Então é essa segunda que você quer. Você vai clicar na apresentação habilitada para macro do PowerPoint e vai clicar em salvar. Pronto, você acabou de habilitar as macros dentro do seu PowerPoint, tudo bem? Beleza, então agora que você está com esse seu PowerPoint em branco, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é deletar esse título e esse subtítulo que estão aqui. Então eu vou clicar aqui no título, vou dar um delete, vou clicar no subtítulo e vou dar um delete nele também, tudo bem? E aí o que a gente vai fazer aqui agora? Basicamente a gente vai lá no nosso Excel, onde a gente tem o nosso dashboard pronto. Então vou clicar aqui no meu arquivo de Excel, vou clicar no meu gráfico, e aí lembra de quando for clicar o seu gráfico para selecionar ele, toma cuidado para selecionar ele inteiro. Como assim selecionar ele inteiro? Toma cuidado para não clicar em uma coluna, para não selecionar as colunas. Você quer selecionar não o eixo, não as colunas, mas o gráfico inteiro. Então, clica mais ou menos em uma das bordas dele, que ele vai selecionar o gráfico todo. E o que a gente faz para pegar esse dashboard e colocar no PowerPoint, para copiar só o gráfico? Simples. Você vai clicar aqui no gráfico, dá um Ctrl+C para copiar, vai voltar no seu PowerPoint e vai dar um Ctrl+V aqui dentro. Pronto, a gente copiou e colou. Obviamente, não vai ser isso que vai fazer o nosso dashboard funcionar, mas a gente copiou e colou o gráfico por enquanto, tudo bem? Então, só vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dele, só para ele ficar um pouquinho mais visual, beleza? E aí, vamos lá, qual que é a ideia? Tá vendo esse gráfico aqui que a gente colocou? Tá lá com as vendas de janeiro até dezembro. Só que o legal é, quando a gente dá Ctrl+C e Ctrl+V, esse gráfico aqui dentro do PowerPoint, ele não é simplesmente uma foto, ele não é uma imagem. Ele realmente é um gráfico que está vinculado ao nosso gráfico do Excel. Então, por exemplo, ó, tá vendo que estou com as vendas de janeiro até dezembro? Então, vamos tentar mudar o nosso gráfico lá no Excel e ver se ele vai alterar aqui também no nosso PowerPoint. Eu vou voltar no Excel. Tá vendo que está com as vendas de 2021? Que está, por exemplo, abril pequenininho, dezembro pequenininho? Vamos tentar alterar o ano e vamos ver como é que vai funcionar. Então, vou clicar aqui. Vou alterar para, por exemplo, 2020. E aí tá lá. Tá vendo que abril ficou maior, dezembro cresceu e maio ficou pequenininho? Vamos ver se isso aconteceu lá no PowerPoint também. Voltei, tá lá, maio ficou pequenininho, abril ficou grande, dezembro ficou maior. Então, automaticamente, sempre que eu alterar o gráfico lá no Excel, o gráfico no PowerPoint também vai ser alterado automaticamente. Só que, obviamente, o objetivo qual que vai ser? Eu quero que, quando eu abrir automaticamente essa apresentação, quando eu começar a apresentação do PowerPoint, eu quero que tenha um botãozinho aqui para mim. Quero que tenha um botão com uma lista dos anos 2019,
2020, 2021 e 2022, beleza? E aí, o que eu vou querer fazer aqui agora? Basicamente, eu quero colocar esse botão para eu poder selecionar dentre a lista qual ano que eu quero analisar dentro do meu gráfico. E aí, para a gente colocar esse botão com a lista de opções, a gente vai ter que ter uma guia, que é uma guia que não vem habilitada para a gente no PowerPoint, que é essa guia chamada Desenvolvedor. Essa guia chamada Desenvolvedor, ela tem todos os botões que a gente consegue colocar. Lista, botão de caixa de opção, botão de seleção, tem vários botões que a gente pode selecionar aqui. Só que essa guia desenvolvedor, a princípio, ela não vem habilitada no seu computador. Então, agora a gente vai ver como que a gente habilita essa guia desenvolvedor. Então, para você habilitar essa guia, é simples, ó, você vem lá em arquivo e é só seguir o passo a passo. Depois que você clicar em arquivo, lá embaixo você vai descer e você vai encontrar aqui, ó, opções. E quando você clicar em opções, ele vai abrir para você essa caixinha. E para você habilitar aquela guia desenvolvedor, você vai clicar nessa opção chamada personalizar faixa de opções. Então procura aí no seu computador, personalizar faixa de opções. E logo aqui no cantinho direito, tá vendo que aqui embaixo tem uma opção chamada guia desenvolvedor? Provavelmente no seu, essa opção vai estar desmarcada, ó. Aí você clica aqui, dá um checkzinho e pronto. É só você clicar em OK, tudo bem? E aí, se por acaso o seu PowerPoint for uma versão mais antiga, pode ser que você não encontre essa opção, personalizar faixa de opções. Se o seu PowerPoint for de uma versão mais antiga e você não encontrar essa opção de personalizar, o que você faz? Provavelmente você vai ter aqui em cima, na primeira opção, chamada Mais Usados. Nessa opção chamada Mais Usados, nessa sua versão mais antiga do PowerPoint, vai ter lá a opção de habilitar a guia desenvolvedor, tudo bem? Mas, no nosso caso aqui, vai estar em personalizar a faixa de opções. Como eu já tiquei aqui, vou clicar em OK. E se a guia desenvolvedor não estava habilitada para você, agora ela vai passar a estar. E qual que é o botão que a gente vai querer colocar para abrir para a gente a lista de anos? Vai ser justamente esse botão aqui, ó, que vai ser a nossa caixa de combinação. Caixa de combinação é um botão com uma lista para a gente escolher alguma opção. E aí, tá vendo que ele mostra aqui o nome quando a gente passa o mouse? Caixa de combinação, controle ActiveX. O que quer dizer controle ActiveX? Basicamente, controle ActiveX são os controles, os botões que a gente usa para configurar pelo VBA, que é o que a gente vai fazer, tudo bem? Então, a primeira coisa é, você vai clicar na caixa de combinação, e aí, quando você clicar na caixa de combinação, aqui dentro do seu slide, vai aparecer essa cruz preta. Essa cruz preta só serve para você dimensionar a caixa de combinação do jeito que você quer. Então, eu vou clicar aqui e vou jogá-la um pouquinho para a direita só para ficar uma listinha maior assim, tudo bem? E repara, ficou para a gente ali um botãozinho para a gente abrir uma lista. Tanto que se eu chegar aqui e rodar minha apresentação, já está aparecendo aqui a minha lista. Mas, obviamente, por enquanto, ela não tem informação nenhuma. Então, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer falar para o VBA, falar para o nosso PowerPoint que toda vez que eu abrir essa caixinha, toda vez que eu abrir a caixa de combinação, ele tem que me mostrar lá 2019, 20, 21 e 22. Beleza, então vou dar um ESC aqui para voltar atrás. Como que a gente vai fazer para toda vez que eu abrir esse botão, ele me mostrar os dados de 2019, 20, 21 e 22? A gente vai ter que abrir agora o VBA, que vai ser a programação que vai estar por trás do PowerPoint, para a gente poder configurar esse botão. E como é que a gente faz para abrir o VBA para configurar esse botão? Simples, ó, você vai chegar no seu botão e vai clicar duas vezes, ó, 1, 2. Repara, cliquei 1, 2 aqui, o que ele fez? Automaticamente abriu o ambiente do VBA aqui para mim, dentro dessa caixa de combinação, tudo bem? Beleza, e aí só estou abrindo um pouquinho mais esse espaço e deve estar agora igual ao seu. E vamos lá, qual que é a ideia aqui dentro? Dentro desse ambiente, dentro dessa página que está em branco, a gente vai colocar o nosso código para preencher as informações da caixa de combinação, com os anos 2019, 20, 21 e 22. E vamos lá, como é que vai ficar isso? Basicamente, está vendo que tem um código aqui que ele já colocou para a gente? Por enquanto, ele colocou um código automático, mas a gente não vai querer ele por enquanto. Então, vou selecionar ele e apaguei. Como que a gente faz aqui dentro do ambiente do VBA do PowerPoint para criar esse código que vai preencher para mim a lista de anos? O que você vai fazer? Você vai usar essas duas caixinhas aqui de cima, tá vendo? Uma caixinha chamada geral, outra caixinha chamada declaração. Você vai usar essas duas caixinhas, eu vou te mostrar passo a passo como é que vai funcionar. Então, a primeira coisa que você vai selecionar é, na caixinha da esquerda, você vai selecionar qual é o objeto que você quer configurar. Tá vendo que ele chamou aqui de Combo Box 1? O que é Combo Box 1? Combo Box é caixa de combinação em inglês. Então, aquela caixinha de combinação que a gente colocou com a lista, que a gente vai querer colocar os anos, ele está chamando de Combo Box 1. Então, Combo Box 1 é o cara que eu quero configurar. Então, eu vou clicar nele ali, beleza? E aí, repara o seguinte, automaticamente, quando eu cliquei em Combo Box 1, ele colocou um código aqui para mim, um código chamado Combo Box 1 Change. O que é isso?
Basicamente é um código que vai ser executado toda vez que eu selecionar algum ano. Só que eu já tenho algum ano? Não, ainda não. Então o que eu tenho que fazer? Na caixinha da direita, eu vou ter que selecionar um outro código que faz mais sentido para mim por enquanto. E qual é o código que faz sentido para mim por enquanto? O que eu quero que aconteça na prática? Eu quero que toda vez que eu abrir a minha lista, automaticamente ele vai lá e vai preencher 2019, 20, 21 e 22. Tudo bem? E como é que a gente faz esse código para toda vez que eu abrir a minha lista de opções, ele executar alguma coisa? Vai ser esse botão aqui, ó. Vai ser esse código chamado Drop Button Click. Clica nessa opção, ó, Drop Button Click. O que significa Combo Box 1 Drop Button Click? Significa o seguinte, toda vez que eu abrir a minha lista, esse Drop Button Click é basicamente clicar no botão que abre a lista. Então, toda vez que eu chegar na minha caixa de combinação e abrir a minha lista, automaticamente ele vai executar o código que eu vou escrever aqui dentro, tudo bem? Então, entre essa primeira linha de código que está iniciando a minha macro, o meu código em VBA, e entre essa linha chamada endSub, que está encerrando o meu código, eu vou chegar aqui no meio, vou abrir umas linhas de código para poder fazer, e aqui eu vou escrever as linhas em VBA que vão preencher para mim a minha caixa de combinação, tudo bem? E vamos lá, como é que eu vou fazer aqui dentro? Primeira coisa que eu tenho que pensar é, o VBA ele sempre funciona de uma maneira prática, que é a seguinte, você sempre vai falar em quem você está mexendo, ponto o que você quer fazer com ele. Então, por exemplo, se a gente fosse chutar uma bola, por exemplo, você colocaria bola, ponto chutar. Em quem você está mexendo, ponto o que você quer fazer com ele. No caso, o que eu quero fazer na prática? Eu quero que, toda vez que eu abrir a minha lista, eu quero, na minha lista, adicionar o item de 2019, depois adicionar o item de 2020, depois adicionar o item de 2021, depois adicionar o item de 2022. Então, onde que eu quero adicionar um item? Onde que eu quero fazer alguma coisa? Na minha caixa de combinação chamada Combo Box 1. Então, vou escrever aqui Combo Box 1, que é onde eu quero fazer alguma ação. O que eu quero fazer? Eu quero adicionar um item nessa lista, nessa caixa de combinação. Então, vai ser Combo Box 1, ponto, e para adicionar um item, já até aparece aqui a primeira opção, tá vendo? Chamada Add Item. Add Item, é em inglês, adicionar um item dentro da nossa caixa de combinação. Então, vou chegar aqui nessa opção Add Item, vou dar 2 cliques, tudo bem? Você poderia escrever, não tem problema nenhum. Eu dei 2 cliques só porque fica mais fácil mesmo. Então, vamos lá. Combo Box 1, ponto, Add Item. Então, falei para ele automaticamente, toda vez que eu abrir a minha caixa de combinação, ele vai adicionar o item na caixa de combinação. E que item é esse que eu quero que ele preencha? Eu quero que ele preencha primeiro 2019. Então, eu vou colocar entre parênteses 2019. Pronto. Vai preencher automaticamente para mim com 2019. Mas eu quero que ele faça isso para 2020, 2021 e 2022. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha de código, vou selecionar ela, dar um Ctrl+C para copiar e vou colar aqui embaixo. E só vou alterar para 2020. Então, pronto, ele vai adicionar 2019, 2020. Vou fazer a mesma coisa para 2021 e a mesma coisa para 2022. Então, vou colar aqui embaixo, vou colocar 2021 e a mesma coisa aqui embaixo, vou colocar 2022, beleza? Pronto. Então, a princípio, sempre que eu abrir a minha caixa de combinação, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar lá 2029, 2020, 2021, desculpa, 2019, 20, 21, 22, tudo bem? Então, vamos testar agora para ver se está funcionando, beleza? Então, vou minimizar aqui a minha janela do VBA. E lembra sempre, antes de você executar qualquer coisa, sempre que você fizer uma macro, não esquece de salvar o seu arquivo, beleza? Que aí você vai estar com tudo salvo caso dê algum problema. Então, vamos lá. Como é que eu faço para executar? Como é que eu faço para começar a apresentação em PowerPoint? Tem um atalho para isso que é o F5. O F5, você começa a sua apresentação dos slides. Se não funcionar no seu computador o F5, tenta apertar Fn mais o F5, que aí vai funcionar, tudo bem? E vamos lá, o que eu quero que aconteça? Quando eu clicar aqui e abrir as opções, ele tem que preencher 2019, 20, 21 e 22. Então, ó, se eu clicar aqui, cliquei. Ó, tá vendo que ele botou lá 2019, 20, 21 e 22? Então, era isso que eu queria que ele fizesse. Eu queria que ele preenchesse para mim os 4 anos. Só que agora vamos tentar clicar em um dos 4 anos e vamos ver se alguma coisa acontece no nosso gráfico. Ó. Ele está mostrando os gráficos, os dados de 2022, se eu não me engano. Se eu clicar aqui em 2019, ó, cliquei em 2019. Só que repara que no meu gráfico ainda não mudou nada. Por quê? Porque essa caixa de combinação ainda não tem nada a ver com esse gráfico que está aqui embaixo. Então, a gente vai ter que dar um jeito de vincular as duas coisas. Eu tenho que falar para o VBA que toda vez que eu alterar essa caixa de combinação, ele vai ter que alterar o meu gráfico também, a gente vai ver como é que a gente vai fazer, tudo bem? Só que agora um pequeno problema que a gente vai enfrentar, que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte, ó. Lembra que quando eu cliquei aqui na caixa de combinação, ele mostrou lá os dados?
2019, 20, 21, 22, tenta clicar lá mais uma vez. Ó. Vou clicar aqui na minha caixa de combinação, já que dá uma olhada no que aconteceu. Tá lá 2019, 20, 21 e 22, só que ele tá repetido. Tá vendo que tá aqui, ó, de novo? 2019, 20, 21 e 22. Tá vendo que ele tá repetindo várias vezes? Por que ele tá repetindo várias vezes? Porque toda vez que eu abro a caixa de combinação, ele vai rodar aquele código e vai adicionar 2019, 20, 21 e 22. Então, se eu abrir a caixa de combinação uma vez, ele vai exibir os 4 anos. Se eu exibir a caixa de combinação 2 vezes, ele vai duplicar os anos. Se eu abrir a caixa de combinação 3 vezes, ele vai botar os anos repetidos 3 vezes. O que, obviamente, não faz sentido nenhum pra gente, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no VBA, e lá no VBA a gente vai alterar aquele código para ele não ficar repetindo os dados, tudo bem? E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou dar um ESC aqui. E agora que a gente viu que o nosso botão está totalmente zoado, ele está totalmente estragado, porque está com muitos dados repetidos, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu arquivo sem salvar para ele estar igual a que ele estava antes, sem aqueles anos repetidos, tudo bem? Só vou fazer isso porque agora eu vi que os anos estão todos repetidos. Então, como eu quero voltar atrás e eu não consigo dar um Ctrl Z aqui que faça isso para mim, eu vou fechar o arquivo sem salvar e aí vou voltar lá na minha área de trabalho e vou pegar esse dashboard que eu acabei esse arquivo de dashboard que eu acabei de construir, só para ele estar do jeito bonitinho que ele estava antes, tudo bem? E aí agora só um pequeno cuidado, que é o seguinte: lembra que a gente criou o primeiro arquivo de dashboard que não estava habilitado para macro, que era esse aqui original. Só que depois a gente habilitou as macros, a gente salvou um outro arquivo habilitado para macro. Então lembra de pegar esse arquivo habilitado para macro. Ah, Alon, como é que eu sei se o meu arquivo de PowerPoint está habilitado para macro ou não? Passa o mouse em cima dele, ó, primeiro, clica nele, passa o mouse em cima dele, que vai estar escrito ali, ó, apresentação habilitada para macro do PowerPoint, tudo bem? Então você vai clicar nele, que é o último arquivo que a gente salvou, e aí beleza. Você vai clicar aqui em habilitar conteúdo, se tiver essa opção, e pronto. Agora apareceu para a gente a caixa de combinação sem nenhuma opção, sem nada ainda, tudo bem? Então o que a gente quer fazer? A gente vai voltar lá no VBA e vai falar para o VBA o seguinte, ó, eu não quero que você fique duplicando os meus anos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar primeiro 2 vezes na caixa de combinação, e aí, clicando 2 vezes na caixa de combinação, ele vai abrir aqui para a gente o VBA. Se ele colocar pequenininho aqui para você, que nem está no meu, não tem problema, se clica lá em maximizar a sua janela. E vamos pensar juntos. O que aconteceu? Basicamente o seguinte, eu falei para ele, toda vez que eu abrir a caixa de combinação, você vai adicionar os 4 anos. Só que aí que está o problema. Se eu abrir a lista uma vez, ele vai colocar os 4 anos. Se eu abrir a lista 2 vezes, ele vai duplicar os anos e assim por diante. O que, obviamente, não faz sentido nenhum para a gente ele ficar duplicando os anos. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, eu vou colocar uma condição para falar para o VBA o seguinte, ó, VBA, eu só quero que você adicione esses 4 anos se não tiver nada na minha lista ainda. Agora, se já tiver alguma coisa escrita na minha lista, você não precisa fazer nada. Deixa quieto, deixa aqueles 4 anos bonitinhos, paradinhos, do jeito que eles estão ali, tudo bem? Então, como que eu falo para o VBA? Só adicionar os 4 anos na lista se já tiver informação preenchida. Basicamente, eu vou ter que usar uma estrutura de condição. Vou ter que colocar tipo um C do Excel, só que aqui no VBA, que vai ser em inglês. E como é que é o C no VBA? Vai ser o if. Então, eu vou colocar uma condição para falar para o VBA o seguinte, ó, repetindo. Eu só quero adicionar esses 4 itens se não tiver informação nenhuma na minha caixa de combinação, na minha lista. Agora, se já tiver informação na minha caixa de combinação, na minha lista, você não precisa fazer nada, deixa aquelas informações paradinhas que você não precisa ficar duplicando elas, tudo bem? Então, como é que eu falo para ele, como é que eu verifico se já tem informação na minha caixa de combinação ou se ela está vazia? Basicamente, eu vou ter que verificar quantos itens tem preenchidos. Se eu só quero preencher os itens, caso a caixa de combinação esteja vazia, minha condição é o número de itens tem que ser igual a 0. O número de itens da caixa de combinação tem que ser igual a 0, que aí, como não tem nada, ele vai adicionar os itens, tudo bem? Como é que eu faço essa condição? Vou colocar aqui combo box 1, que é quem eu estou analisando, e o que eu quero saber da caixa de combinação? Eu quero saber a quantidade de itens que tem ali listados. Como é que eu falo isso? Vai ser combo box 1 ponto, e aí para ver quantos itens tem na caixa de combinação, tem um comando chamado list count, tudo bem? O que é list count? Ele vai contar quantos valores tem na minha lista, tudo bem? Então, vou selecionar aqui o list count e vou clicar 2 vezes. Então, esse combo box 1.list count, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar quantos itens tem na minha lista. Então, num primeiro momento, o que eu tenho na minha lista? Não tenho nada. Então, meu list count seria 0. Depois que ele adicionar os 4 anos, o que vai ser combo box 1.list count? Vai ser 4, porque eu vou ter
4 anos, tudo bem? Então, vamos relembrar aqui rapidinho. Eu só quero adicionar os 4 anos se a minha lista estiver vazia. Ou seja, se a quantidade de itens na minha lista for igual a 0. Então, eu vou colocar aqui, se a caixa de combinação for igual a 0, a quantidade, aí sim ele pode adicionar os 4 anos sem problema nenhum. Então, beleza, coloquei aqui o if, coloquei minha condição, e para fechar aqui em cima a primeira linha de código desse if, eu preciso colocar o then. O then é basicamente, então, faço o seguinte. Então, eu só falei para ele aqui, ó, se na caixa de combinação não tiver nada, aí sim você vai adicionar os 4 anos, beleza? E aí, qualquer estrutura dentro do VBA, ela tem um início e um fim. Então, lembra aquela estrutura inicial que apareceu aqui? Essa primeira linha de código e logo lá no final apareceu um end sub. Então, toda a estrutura no VBA tem um início lá em cima e um final lá embaixo. Essa estrutura que a gente acabou de abrir, que é uma estrutura de condição, que é o if, ela também tem um final. Então, aqui embaixo, depois de ter adicionado os itens, eu vou fechar essa estrutura do if escrevendo end if, tudo bem? Então, tudo que tiver entre if e end if, ele só vai executar no caso da lista está vazia, tudo bem? Que foi a condição que a gente botou para ele. Então, vamos voltar lá no PowerPoint para ver se está funcionando direitinho. Ó. Vou clicar aqui no meu PowerPoint, voltar e vamos clicar aqui para executar a nossa apresentação e ver se está funcionando direitinho. Ó. Abrir, pum, adicionou 2019, 20, 21 e 22. Se eu clicar aqui em 2019, por enquanto não acontece nada. Se eu clicar em 2020, por exemplo. Mas se eu chegar aqui e tentar clicar de novo, repara, não está mais dando aquele problema dele ficar duplicando os anos. Agora eu falei para ele só adicionar os 4 anos se a lista estiver vazia. Agora que a lista já está preenchida, ele não vai mais ficar adicionando os anos o tempo todo, tudo bem? Beleza, show de bola. Então, dei um ESC aqui. A gente vai voltar agora lá para o VBA para fazer a parte importante. E aí, qual que é a parte importante aqui dentro do dashboard? Basicamente, eu quero que é o seguinte, eu quero que toda vez que eu alterar a minha caixa de combinação, automaticamente ele altere esse meu gráfico aqui. Só que vamos relembrar, como é que eu faço para alterar esse gráfico que está selecionado aqui? Lembra, esse gráfico ele veio de onde? Ele veio lá do Excel. Então, se eu clicar aqui no meu arquivo de Excel, eu tenho que pensar, como que eu faço para alterar qual ano eu estou visualizando aqui dentro do meu gráfico? Lembra? Tem uma célula específica que vai alterar o meu gráfico. Que célula é essa que está alterando o meu gráfico? É essa célula chamada A9. Então, o A9, está vendo que está escrito 2020? Esse 2020 é o que está aparecendo para mim no gráfico, tudo bem? Se eu chegar aqui na célula A9 e alterar ela para 2019, repara o que acontece. Meu gráfico muda. Se eu clicar na célula A9 e mudar para 2021, automaticamente o gráfico vai mudar também. Então, o que eu tenho que fazer aqui na prática? Basicamente, eu tenho que chegar no PowerPoint e falar para o PowerPoint o seguinte, ó, toda vez que eu alterar essa caixa de combinação com o ano, o que o VBA tem que fazer para mim? O VBA tem que voltar lá no Excel e escrever aqui na célula A9 o ano que eu escolhi. Se eu chegar aqui no PowerPoint e escolher 2019, ele tem que chegar aqui e escrever 2019 automaticamente. Se eu chegar lá na minha lista e selecionar 2022, ele tem que voltar para essa célula e escrever 2022, tudo bem? Então, basicamente, a gente tem que dar um jeito de vincular a nossa caixa de combinação com essa célula A9 que está aparecendo aqui para a gente, beleza? E vamos lá. Vamos voltar para o VBA para ver como é que a gente vai fazer isso. Como é que a gente abre o VBA? Lembra, pega aqui a caixa de combinação e dá 2 cliques nela, tudo bem? E aí a gente estava usando essa macro daqui agora, e essa macro que ele colocou para a gente aqui em cima, eu vou apagar para a gente criar do zero. E lembra, como é que a gente vai fazer para criar um código aqui dentro do VBA com essa caixa de combinação? Então aqui na caixinha da esquerda a gente selecionou esse Combo Box 1, que é que a gente quer configurar. Na caixinha da direita, o que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai escolher qual é o comando que eu quero usar. E vamos lá, o que eu quero que aconteça? Toda vez que eu alterar a minha lista, eu quero que ele atualize o gráfico. E como é que fala alterar em inglês? Só a gente procurar, ó. Tá vendo que tem essa opção chamada Change? Vamos clicar nessa opção chamada Change para a gente ver, ó. Cliquei aqui, Change. O que isso significa? O que eu acabei de fazer? Basicamente, eu criei uma macro, criei um código em VBA que vai ser executado toda vez que eu alterar a minha caixa de combinação. Então, por exemplo, se tiver lá 2019 e eu alterar para 2020, ele vai começar a executar esse código que eu botar aqui dentro, tudo bem? E aí, se eu mudar de 2020 para 2022, ele vai executar esse código mais uma vez. Por quê? Porque ele se chama Combo Box 1 Change, ou seja, toda vez que eu alterar a caixa de combinação, ele vai ser executado. Beleza. E agora, qual que é o grande segredo? Qual que é a grande sacada que a gente vai usar para automaticamente, quando eu alterar minha caixa de combinação, ele mudar o meu gráfico lá dentro do Excel para alterar também no PowerPoint? Basicamente, a gente vai ter que usar uma linha de código que vai mudar o valor da célula A9 lá no Excel. E aí, que linha de código é essa? Eu já deixei ela pronta e eu vou copiar ela aqui e a gente vai explicar ela passo a passo. Então, vou abrir esse bloco de notas que está com o nosso códigozinho aqui, ó. Tá vendo? Então, vou clicar nele aqui, dar um Ctrl+C, voltar lá no meu VBA e vou dar um Ctrl+V aqui.
E só vou fechar aqui um pouquinho o espaço, só para a gente ganhar um pouquinho de espaço para a gente poder analisar. E vamos lá. O que está acontecendo aqui, basicamente? Eu quero que, toda vez que eu mudar a caixa de combinação, eu quero que ele faça o seguinte, ó. Eu quero que ele pegue o que tiver escrito na caixa de combinação, por exemplo, 2020, e eu quero que ele volte lá no Excel e escreva esse valor na célula A9. Por quê? Porque se ele escrever 2020 na célula A9, automaticamente o gráfico muda, e se o gráfico mudar no Excel, o gráfico vai mudar no PowerPoint também, tudo bem? Então vamos lá, voltando aqui para o VBA, o que está acontecendo? Eu estou falando para ele o seguinte, ó, pega o valor da caixa de combinação, então tá vendo que está escrito aqui, combobox 1 ponto velho, o que é isso? É o valor da caixa de combinação. Se eu selecionar 2020, o valor da caixa de combinação vai ser 2020. Se eu selecionar 2019, o valor vai ser 2019. E aí, como eu falei para ele isso? Basicamente falei o seguinte, ó, pega o gráfico, que é esse gráfico número 5, a gente vai verificar se ele realmente é um gráfico chamado gráfico 5. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar de onde esse gráfico está vindo, que é aquela planilha do Excel, você vai pegar a aba número 1. Como assim aba número 1? Tá vendo esse Worksheet 1? O que é o Worksheet? O Worksheet é a aba do Excel. O que é esse 1? É a primeira aba do Excel. Então, se a gente olhar aqui no nosso Excel, a gente só tem uma planilha. Então, eu falei para ele chegar na planilha número 1, que é a planilha que a gente tem, na célula A9 e colocar na célula A9 o quê? Colocar na célula A9 o valor da minha lista. Então, basicamente, essa linha de código inteira, só para falar para o VBA o seguinte, ó, toda vez que eu alterar a minha caixa de combinação, o que você vai fazer? Você vai voltar lá no arquivo, vai pegar a célula A9 e você vai escrever na célula A9 o que eu selecionei na lista. Então, se eu chegar aqui na minha caixa de combinação, selecionar 2019, ele vai lá na célula A9 dessa planilha e vai escrever 2019, beleza? Então, ele sempre vai fazer esse link, ó. A partir do momento que eu alterar minha caixa de combinação, ele volta para o Excel e altera a célula. E assim que ele alterar a célula A9, a gente sabe que o nosso gráfico muda, tudo bem? Então, a única coisa que a gente tem que verificar aqui é o seguinte, ó. Tá vendo que esse código tá com o nome de um gráfico? O nome do gráfico, ele chamou de gráfico 5. Só que como é que a gente sabe se esse gráfico é gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 ou gráfico 5? A gente vai voltar lá no PowerPoint e verificar que nome tem esse gráfico. Como é que eu faço isso? Vou voltar aqui no meu PowerPoint, vou clicar no meu gráfico, tudo bem? E aí, quando eu clico no meu gráfico, repara que aqui em cima aparecem duas guias novas pra gente. E aí, que guias são essas? São as guias Design e Formatar. E você vai clicar lá naquela guia Formatar. Nessa guia Formatar, você tem essa opção chamada Painel de Seleção. Clica lá. E aí, quando a gente clicar no painel de seleção, tá vendo que ele mostra pra gente aqui os nomes de todos os objetos que eu tenho aqui dentro do meu slide? Você lembra que a gente tem aquela Combo Box 1? Combo Box 1 é a nossa caixa de combinação. E o gráfico que a gente tem aqui embaixo é esse gráfico 3. E aí, por que ele tem esse nome de gráfico 3? Porque foi o nome que o PowerPoint resolveu dar para esse gráfico, tudo bem? Ele puxou, a gente copiou e colou esse gráfico lá do Excel e foi o nome que ele tinha lá no Excel. Então, o nome do gráfico é gráfico 3. O que eu faço, então, para voltar lá no VBA e ajustar o meu código? Eu vou clicar aqui 2 vezes de novo na minha caixa de combinação para voltar para o VBA. E aí, o que eu sei agora? Eu sei que o gráfico não é gráfico 5. Esse 5 já estava aqui de padrão. O que a gente tem que fazer? Eu sei que o gráfico é o gráfico número 3. Então, eu vou apagar esse 5 e vou mudar para gráfico número 3. Então, basicamente, eu estou falando para ele o seguinte, ó, VBA, toda vez que eu alterar minha caixa de combinação, você vai pegar o gráfico 3, vai voltar lá para o arquivo de onde ele veio, que era o arquivo lá do dashboard, vai escrever na célula 9 o valor da caixa de combinação. Então, sempre que eu mudar para 2019, você vai escrever 2019 para mudar o gráfico. Sempre que eu alterar para 2020, ele vai alterar no 2020 para escrever e colocar o meu gráfico certinho, beleza? E aí, quando chegar nessa parte, como é que a gente faria para testar? Basicamente, a gente voltaria lá dentro do nosso PowerPoint, começaria a apresentação e tentaria selecionar uma opção da caixa de combinação. Só que é muito comum, eu já vi várias vezes, dar erro no nosso código, dar algum probleminha. Então, o que a gente faz para garantir que não vai dar problema nenhum? Basicamente, a gente vai voltar lá no Excel, copiar e colar esse gráfico de novo. Por quê? Porque agora que a gente já mexeu tanto, já fez um monte de código, pode ser que dê algum problema para a gente usar essa macro. Então, o que a gente vai fazer? Para garantir que não vai dar problema nenhum, a gente vai apagar esse gráfico e vai copiar e colar ele mais uma vez, beleza? Então, como é que eu vou fazer? Vou selecionar meu gráfico inteiro, vou dar um delete, vou voltar lá no Excel, copiar e colar esse gráfico mais uma vez, ó. Então, vou clicar no meu gráfico, numa parte, lembra? Mais na bordinha, para você garantir que você está selecionando todo o gráfico. Vou dar um Ctrl+C, voltar no PowerPoint e vou dar um Ctrl+V aqui dentro, tudo bem? E só vou aumentar ele um pouquinho aqui o tamanho. E aí, beleza, tá lá o nosso gráficozinho prontinho. A única coisa que a gente tem que garantir é, lembra que a gente chamou ele de gráfico 3. Vamos ver de novo se realmente é o gráfico 3, agora que a gente copiou e colou mais uma vez. Então, voltei aqui dentro do PowerPoint. Como é que eu faço para ver o nome do gráfico?
vou clicar aqui em formatar e está lá, painel de seleção. Lá no painel de seleção a gente vê que quando a gente copiou e colou esse gráfico, por algum motivo ele mudou para gráfico 5. Não tem problema, a gente vai mudar lá no VBA para gráfico 5. Então vou voltar aqui na minha janela do VBA e chamar ele de gráfico 5, tudo bem? Beleza, então agora que a gente já ajeitou, o que a gente vai fazer? Voltar lá no PowerPoint e vai rodar a nossa apresentação. Como é que a gente faz para rodar a nossa apresentação? A gente vai dar um F5, beleza? Então cliquei no F5 e vamos tentar mudar aqui na nossa caixa de combinação. Cliquei na caixa de combinação, mudei para 2020, repare que ele automaticamente alterou para a gente o nosso gráfico no nosso dashboard. Vou clicar em 2021 e ele alterou aqui para mim. Então, o que está acontecendo aqui na prática? Toda vez que eu altero o valor da caixa de combinação, ele volta lá no Excel e muda o valor da célula. Então, tá vendo que a gente seleciona 2021 aqui, ó? Se eu der um ESC e voltar lá no Excel, tá escrito 2021. Se eu voltar lá no PowerPoint, ó, vou voltar no PowerPoint e vou rodar a apresentação. E vou mudar aqui, por exemplo, para 2022, mudou o gráfico. Por quê? Porque se a gente voltar lá no nosso Excel, ele mudou aqui também para 2022. Então, repare que essa é uma forma muito bacana de você conseguir, dentro do seu gráfico, dentro do seu PowerPoint, colocar dashboards dinâmicos, para não ficar aquele gráfico estático, aquele gráfico que você não consegue mexer, que fica engessado, e assim ficar muito mais apresentável para você poder mexer no seu relatório durante a sua apresentação, que pode ter certeza que vai impressionar muito o seu chefe, seu gestor, seu coordenador, tudo bem? Então, quero que você comente aqui embaixo, o que você achou dessa aula? Achou maneiro? Já conhecia isso? Já sabia fazer? Comenta para mim o que você achou dessa aula, que eu quero saber o que você está achando para a gente gravar cada vez mais conteúdo para você, beleza? Então é isso e te vejo no próximo vídeo.